tadinha, tá cansada, chegou agora há pouco do trabalho. Tá certo. É isso aí. Então vamos lá. Bom, hoje a lição é sobre administre seu tempo e tenha mais uma qualidade e tenha mais qualidade de vida, né? Hoje nós somos reféns do tempo, varão. Existem duas coisas. Quando eu era dirigente de igreja, eu sempre falava isso, o pessoal cansava, pastor, você sempre fala isso, mas é uma coisa que eu repito para as pessoas entenderem. Existem duas coisas hoje na vida que você nunca vai ter sobrando: tempo e dinheiro. Então, para você fazer o que você precisa fazer usando o seu tempo e seu dinheiro, você tem que definir prioridades, né? Então, administrar, gerir, ser um bom gestor é você dar prioridade àquilo que você julga prioritário. Então, você só vai priorizar, você só vai colocar o seu dinheiro naquilo que é prioritário. E você só vai dar tempo àquilo que é prioritário para você. Aquilo que você considera urgente, também você vai colocar tempo e dinheiro. Então, assim, tempo e dinheiro nunca vai sobrar. Não existe tempo de sobra e não existe dinheiro de sobra. É aquilo que você prioriza é que vai estar na sua cadeia de prioridades, né? Aquilo que vai ser fundamental para você. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. A gente não pode esperar sobrar tempo para nada, porque o tempo jamais vai sobrar, né? Até o tempo ocioso, na verdade, você está ocupando, você está priorizando ele para o seu descanso ou para a sua ociosidade. Ou seja, você deixou de fazer alguma coisa que talvez fosse importante e preferiu ficar na ociosidade. Então você está dizendo, não com palavras, mas com atos, que aquele momento de ócio é mais importante do que alguma atividade que você tinha a fazer, né? Então vamos aqui no primeiro slide. Tempo é fundamental na vida. Aprendê-lo, administrá-lo, proporciona bênção nas áreas espiritual, emocional e física. Porque as três áreas elas estão interligadas, né? O tempo espiritual, o tempo emocional e o tempo físico para você, isso é muito bom, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu trouxe trabalho para casa final de semana, né? E com tantas coisas para fazer, mesmo assim eu fui dar um passeio no sábado, né? A gente foi num clube e a gente curtiu. No sábado eu tentei ainda trabalhar pela manhã, eu fiz alguma outra coisa, mas eu não estava rendendo tão bem. Eu falei, meu Deus, não estou rendendo bem. Aí eu fui, dei um passeio com a minha esposa, a gente curtiu uma piscina, aí eu trabalhei no domingo. No domingo eu rendi 2 vezes mais do que estava rendendo no sábado. Por quê? Porque eu passei um tempo, fui comer um churrasco, fiz o esforço de comer um churrasco, sabe, varão? Aí fui curtir uma piscina com o garoto, com meu filho, aí fui brincando. Aí depois a gente foi no shopping, né? Aí eu não queria ir no shopping porque eu queria voltar para casa para trabalhar. Eu falei, não vou voltar não, vou ficar aqui no shopping. Aí fiquei no shopping com o garoto e tal. E aí quando eu fui trabalhar no domingo pela manhã, a minha atividade de trabalho rendeu bastante, porque eu estava desestressado, eu estava tranquilo, né? Tinha vindo de uma semana batida de muito esforço, ou seja, o corpo precisa dar essa descarregada, entendeu? Essa coisa um pouco mais... E isso é importante, isso influencia na sua vida espiritual, na sua vida emocional e na sua vida física, né? Isso é importante. Parece que não, mas é assim. Como é que é baseado a história, né? A história é baseada em 3 coisas: no passado, no presente e no futuro. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Mas assim, o passado, ele é um negócio muito interessante. Por isso que Jeremias fala que ele quer trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Porque dependendo das suas experiências do passado, daquilo que você sofreu no passado, aquilo pode te trazer coragem, experiência para você tomar algumas atitudes, ou aquilo pode te travar. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que aconteceu conosco no passado. Às vezes a nossa história de vida, ela muito nos atrapalha a fazer certas coisas. E às vezes ela pode nos ajudar. Como, por exemplo, eu lidei com casais que têm um grande problema de perdoar pessoas que fizeram mal a ela na família,
né, que teve pessoas abusadoras dentro de sua família. E uma vez a pessoa falou assim, eu não consigo perdoar essa pessoa porque ela abusou, né? E ela falou chorando, né, assim, pra gente. E eu lembro até o irmão falou assim, bom, você já deu o primeiro passo que você falou, né? Então essa pessoa começou a chorar. Por quê? Porque o passado estava travando a vida dela, ela não conseguia perdoar. Então várias coisas que Deus desejava fazer com ela, que deseja fazer com ela, ficou por um bom tempo travado, porque ela não se libertava do passado. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o passado. Uma coisa boa do passado também certas coisas que aconteceram no seu passado, você não vai querer repetir, né? Você não vai querer repetir no presente, porque você viu que aquilo ali não foi bom. Uma coisa que eu dou exemplo, por exemplo, a minha vida. Eu não fui criado por minha mãe e pelo meu pai, né? Minha mãe, quando tinha seus 18 a 20 anos, já era uma jovem muito rebelde, e minha avó botou para fora de casa. E aí ela acabou engravidando, né? Que é o meu pai, sendo que ela descobriu que ele tinha outras mulheres e estava noivo de uma outra pessoa e tal, que não sei o quê. E o que aconteceu? Minha mãe não teve condição de me criar porque vivia na casa dos outros de favor. Aí, para eu não passar fome, minha avó me criou. Mas minha mãe não veio para casa, né? E eu sempre cresci sendo criado pelos meus avós, mas nunca tinha a presença do meu pai. Eu só vim conhecer meu pai quando eu tinha 20 anos de idade, né? E minha mãe sempre esteve próxima ali e tal, mas a minha relação de mãe sempre foi mais com a minha avó. E aí eu sentia muitas vezes assim, quando ia na escola, poxa, cadê seu pai? Não tem pai. Documentação, não está escrito o nome do pai. Então eu senti um pouco, né, aquela coisa, né? Hoje é um pouco diferente as coisas. Hoje é muito comum você ver na escola os pais separados. Mas até a minha época... Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Até a minha época, o correto, assim, né, o que a gente tinha como ideal era pai, mãe e filhos, né? E eu não tinha, né? Toda vez que tinha que ir lá na reunião, era um avô, era um tio que ia, né? Então não tinha a presença da mãe, necessariamente, e muito menos o pai que até então nem conhecia. Então eu, desde muito novo, né, por esse passado, coloquei uma coisa no meu coração. Eu jamais vou fazer com meu filho o que meu pai fez comigo, porque eu vou ser um pai presente. Então, toda vez que eu vejo que eu estou um pouco ausente, que eu estou deixando meu filho um pouco muito destacado, eu lembro da promessa que eu fiz para mim mesmo, eu lembro do meu passado. Pô, seu pai foi ausente, você também vai querer ser, então você precisa estar perto do seu filho. Então, por isso que a gente é muito ligado, ou seja, o passado me fez lembrar uma coisa e me deu uma motivação para eu fazer diferente, nunca ser igual a ele, entendeu? Então, quer dizer, eu me libertei do passado, peguei uma experiência do passado para mudar o meu presente, para fazer diferente no meu presente, para que eu lá no futuro eu tenha um bom futuro, porque eu investindo no meu filho, eu sei que eu estou investindo em mim. Entendeu? Eu sei que eu vou um dia poder falar que eu vou ter orgulho do que fiz, porque eu posso dizer, eu cumpri minha missão de pai. Eu fui um pai presente. Então, o passado, o presente e o futuro é sempre isso. O passado são as heranças que você tem, o que você vai fazer com ela, bem ou mal. O presente é aquilo que você de fato decidiu fazer. Olha, eu tenho um passado pesado, eu tenho um passado leve, eu tenho um passado mais ou menos. Então, a partir de agora, eu vou fazer igual, vou fazer diferente igual meu pai. E o futuro é o resultado do que você está fazendo agora. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o futuro. Precisa ter muito cuidado com algumas coisas que às vezes a gente tenta empurrar com a barriga para que a gente não colha coisas erradas lá na frente. Entendeu? Então, por isso que eu gosto muito desse versículo, né, de Jeremias, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, porque ele decidiu, né, e essa oração aqui é quando Israel estava sendo atacada, né, e quando Jeremias bota essa oração, Israel estava sendo invadido, sendo que ele lembrou da promessa de Deus, que se o povo, né, fosse um povo fiel a Deus, que voltasse aos desígnios de Deus, Deus ia trazer e Deus ia renovar. Então ele estava trazendo à memória o que de fato podia trazer esperança, ou seja, há uma solução. Ele sabia que ele podia mudar o presente dele diante das promessas do passado, né?
Então é muito importante a gente prestar muita atenção. O passado ele não pode te traumatizar. E se em algum momento te traumatizou, a gente precisa fazer disso uma lição, para que você mude o seu presente, porque o teu futuro ainda está intacto. Outra coisa também é sobre a ansiedade. Eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade, entendeu? Cada pessoa ela tem uma assim como direi, uma reação à sua ansiedade. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu gosto de respostas rápidas, né? Eu gosto daquela coisa. Então, como é que eu fico quando eu respondo às minhas ansiedades? Eu fico, eu como bastante, eu como muito. Às vezes eu não como nada. Às vezes eu não consigo raciocinar. Então a gente precisa ter muito cuidado com a ansiedade para a gente não virar refém. Porque às vezes a ansiedade ela nos faz sofrer antecipadamente por alguma coisa que ainda não aconteceu. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? De sofrer com coisas que ainda não aconteceu. Eu costumo dizer que a ansiedade ela é igual o bolo. Né? Você precisa respeitar as etapas. O problema é que a ansiedade ela te ensina a não respeitar as etapas. Quando você se torna refém da ansiedade, você passa a não respeitar as etapas. E eu considero como se fosse um bolo. Para você fazer um bolo, você tem que seguir regras, né? Você tem a receita. Você bate lá, coloca todos os ingredientes, bate lá no liquidificador, ou então lá na batedeira. Você coloca na forma untada, porque tem que ser untada. Você já deixou o forno aquecido e você coloca lá o bolo. Se você aumentar mais o fogo, colocar o negócio que é de 120 graus, você colocar em 220, o bolo vai sair melhor ou pior? Muito provavelmente o bolo vai sair pior. Por quê? Porque você precisa respeitar o tempo. Se você por um acaso ficar abrindo o forno toda hora para ver se o bolo está pronto, o que vai acontecer com esse bolo? Ele vai solar. Ou seja, por que acontecem essas coisas erradas? Porque a gente não respeitou todas as regras. Então, o problema de nós sermos reféns da ansiedade é que nós acabamos a não obedecer regras, a não respeitar as regras. E eu sei que é difícil. Isso causa um estresse, principalmente quando a gente tem que respeitar o tempo de Deus. Respeitar o tempo de Deus é complicado, né? Porque a gente acha que Deus tem que se adequar às nossas demandas, né? E para nós é um desafio, para nós que somos crentes, para nós é um desafio muito grande, porque as nossas demandas têm que estar de acordo com a vontade de Deus. E aí é uma luta constante a cada dia. Então, a melhor forma de nós vencermos a ansiedade é sempre pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Eu passei por um momento de muita ansiedade, eu tive crise de ansiedade e na virada do ano, varão, tu não tem noção do que aconteceu comigo. Eu fui parar no hospital, o médico falou assim, ó, você precisa segurar a onda aí, porque você vai acabar tendo um AVC. Pô, mas eu sentindo dor, agora em janeiro, sentindo muita dor no peito e tal, o médico falou, segura a onda, por quê? Dei crise de ansiedade por a questão do desemprego e tal. Senhor, cadê a resposta que não vem? Cadê a resposta que não tem? E o médico falou, calma, você precisa se acalmar. Me passou um remédio para eu dar uma acalmada. E aí quando eu acalmei, fui para os pés do Senhor. Falei, Senhor, na boa, eu não sei o que fazer. Tá aqui na sua mão. Eu não tenho uma solução para nada. Daqui para frente é contigo. Só estou esperando um milagre. Né? Eu fui no monte orar, quando eu desci, veio a resposta do cara falando assim, aí, tem condição de você vir aqui fazer uma entrevista comigo? Aí eu fui e fui contratado. Então, ser refém da ansiedade causa isso. Causa esses problemas. Às vezes a gente toma essa situação. E às vezes, como nós somos reféns da ansiedade, como por exemplo, às vezes a gente quer trabalhar tanto, nós que somos homens, né? Você teve uma criação à moda antiga, não teve? Sim. Que o homem é quem sustenta a casa, não é? Sim, sim. E às vezes nessa ânsia de sustentar a casa, porque a gente é o homem da casa, porque temos responsabilidade, às vezes a gente esquece de cuidar das pessoas que estão na nossa casa.
de ouvir as pessoas que estão na nossa casa, de dar atenção. Porque às vezes, sim, eles precisam de dinheiro, mas há determinados momentos, e são na maioria das vezes, que eles às vezes não precisam de dinheiro. Eles precisam é da nossa presença. Porque eles sabem que a gente não é Superman. Eles sabem que a gente não pode resolver tudo de uma vez. E a nossa presença é suficiente. Mas talvez a gente querendo resolver tudo, sabe? E eu sou muito assim, eu estou falando, por exemplo, da minha vida, que às vezes eu tenho que dar um freio de mão para assim, eu estou trabalhando tanto para querer dar um conforto para eles, e na verdade o que eles precisam nesse momento não é conforto, precisam de presença, precisam de um pai, precisam de marido, né? Houve uma determinada vez que eu né, tinha acabado de assumir a igreja para dirigir, e pastor novo é aquilo, né, cara? Cai para dentro mesmo. Quer fazer tudo, quer fazer reunião com jovem, quer não sei o que, falar com... E dando atendimento pastoral até tarde da noite, e minha esposa me deu uma puxada de orelha. Vem cá, quando é que você vai dar o atendimento pastoral aqui em casa? Quando que você vai ser o pastor aqui em casa? Então eu, nessa ânsia, nessa ansiedade de querer resolver o mundo, né? Tanto é que na época eu dei até um espiripaque e fui na psicóloga da igreja, né? Ela falou assim, você está querendo dar muitas respostas para muitas pessoas ao mesmo tempo. A psicóloga, que também é pastora. O pastor Silas sabe quem é você. O pastor Silas sabe os seus limites. Então, meu amigo, vai com calma. Vai com calma. Entendeu? Porque assim, se você perder a igreja, alguma coisa, você não pode perder a sua família. Entendeu? Porque a igreja é de Jesus. Entendeu? A igreja é de Jesus. Calma. A igreja está aqui há mais de 2000 anos, que foi fundada na Terra, ela não vai acabar por sua causa. Fique tranquilo. Eu falei, pô, é verdade. É verdade. Então, assim, o trabalho, se você está fazendo certo, se você está colocando as coisas na mão de Deus, se você não é um homem acomodado, calma, que Deus vai dar a solução. Foi isso que eu demorei a aprender e estou aprendendo isso assim no tapa. Mas estou aprendendo. Então a gente não pode ser refém da ansiedade. Porque ela nos faz quebrar regras. Entendeu? A pior consequência da ansiedade é isso. Ela nos faz quebrar regras. Então priorize aquilo que é prioritário. A soberania de Deus, né? Quem já ouviu? Não tenho tempo para nada, né? A gente vive num mundo hoje que a gente tem aquela sensação de que o dia tinha que ter 36 horas, concorda comigo? Sim, sim. A gente tem essa sensação. Na realidade, como eu tinha falado, o dia não vai ter 36 horas. Não tem jeito. Não dá para fazer tudo. Tudo que a gente pode fazer é dar prioridade. Ou então fazer alguns esforços. Por exemplo, eu levanto 4 da manhã. Poxa, mas são 10, vai dar 10h30. Você está dando aula e tal. Por que você faz isso e tal? Porque é uma questão de prioridade. Eu vou me sacrificar um pouco mais, porque eu entendo que a obra de Deus ela tem uma primazia em nossas vidas. Você vai trabalhar amanhã, você vai cair para dentro, trabalhar e tal. Mas por que você está acordado até essa hora? Porque para você está dando o seu tempo por uma coisa que você julga importante. Então, tudo que a gente tem que fazer é isso. É procurar nos programar, nos organizar e priorizar. Então, qual vai ser minha prioridade quarta? Acordar cedo, trabalhar, como eu fiz. Eu acordei cedo, trabalhei, cheguei, fiz a comida antes da patroa chegar e dei banho aqui no garoto, que acabou dormindo aqui. Eu sei que ela chega tarde, ainda mais hoje que é dia de jogo lá na Tijuca, né, no Maracanã. Então o trânsito ia ficar pior. Ela ia chegar tarde, ou seja, já deixei as coisas organizadas para estar aqui na aula. Caiu tudo dentro do horário que eu queria? Não. Mas as coisas foram sendo feitas dentro de uma organização mentalmente. É isso que a gente precisa tentar fazer, na maioria das vezes. Eu tenho um grande problema, eu tenho um problema de esquecimento. Então, tudo que eu vou fazer no trabalho, eu procuro anotar. Sempre anotar, aí vou ticando. E assim eu tenho feito algumas coisas na minha vida. Ticando. Eu sou um cara organizado? Não. Minha mulher fala que eu sou desorganizado e eu dou toda a razão a ela. Eu sou mega desorganizado. Mas algumas coisas eu preciso ser. Em algum momento eu tenho que me organizar, porque senão eu vou ter um troço. Então, assim, eu já me organizei hoje. Trabalhar,
né? Cheguei no trabalho, organizei meu tempo de coisa, né? Porque eu tenho que colocar em ordem, porque eu sei que vão aparecer coisas no meio do caminho que vão querer atrapalhar, que são as coisas urgentes. Saí do trabalho, vim para cá, fiz a comida, atrasei um pouco porque teve um acidente na Avenida Brasil, um rapaz entrou debaixo da moto, entrou debaixo do ônibus, aí o trânsito ficou horroroso, coitado. O menino morreu lá, a gente ficou meio... Nossa, dá até... Pode lembrar a imagem. Mas estou aqui. Ou seja, o tempo ele é muito precioso, então a gente precisa priorizar. A gente precisa dar prioridade àquilo que é prioritário. Entendeu? Certo. Outra coisa que também a gente precisa entender é o seguinte, com o tempo, é o que está lá escrito em Eclesiastes. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo nessa vida, né? Há tempo de colher, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de bonança, tempo de dificuldade. Uma coisa que a gente precisa entender na nossa vida é: momentos bons e ruins vão acontecer a todo momento. A todo tempo, a nossa vida vai ser como se fosse uma montanha russa. Vai ser um sobe e desce. Porque a nossa vida ela é composta de ciclos. Né? Há momentos que a gente está bem, há momentos com o dinheiro que a gente está com dinheiro, há momentos que a gente está sem dinheiro. A questão é que nós precisamos estar preparados espiritualmente e emocionalmente. Se você não estiver preparado espiritualmente e emocionalmente, o tempo não quer saber. O momento ruim vai chegar de qualquer jeito. E o momento bom vai chegar de qualquer jeito. Então, cabe a nós, que temos a mente de Cristo, procurar estarmos preparados para os momentos. Para os momentos, porque a nossa vida são ciclos. Então, é muito importante a gente falar para os casais isso, que no momento a família ela vive de ciclos. Há momentos que eu vivi, grandes momentos aqui, né, no começo do meu casamento, que eu ganhava muito bem de salário, a gente tomava a decisão de pegar e ia passear, porque tinha dinheiro suficiente para isso. A gente nunca foi de gastar com besteira, a gente gostava muito de passear. Por quê? Porque quando a gente namorava, a gente não podia passear tanto que a mãe dela não deixava, era uma mãe mais rígida. Então a gente passeava bastante. Hoje a gente já não está com tanto recurso assim. Então nesse momento a gente já não vai viajar tanto. Nesse momento a gente não vai para tantos restaurantes. Nesse momento a gente não vai comprar coisas tão caras. Por quê? É um ciclo que nós estamos passando. Mas quando a coisa melhorar, a gente pode voltar. A gente vai voltar com mais inteligência. Então a esposa e o esposo e os filhos precisam estar cientes do ciclo que estão passando. Então não adianta esconder por filho, não adianta esconder para a esposa, né? Querer viver de aparência, que a esposa imagina que está com dinheiro sobrando, quer gastar, quer estourar o cartão como se fosse há 5, 6 anos atrás. Não, não dá, porque o momento é outro. Tem que falar para o filho, olha, não dá para ficar comprando iPhone porque o momento é outro. Então a gente precisa passar para os nossos familiares, para a nossa família, que os tempos e as estações precisam ser respeitados. Isso é importante. Os tempos e as estações precisam ser respeitados. Cada momento, né? Eu já dei atendimento pastoral, né? Eu não era... Eu era um atendimento pastoral, mas eu era líder de juventude. Né? O camarada falou, né? Eu era líder de juventude e dava atendimento para casal, um negócio de doido. Ele falava, poxa, pastor, poxa, Bruno, né, pastor? Poxa, Bruno, ela é fogo. A gente tá com pouco dinheiro, ela só se preocupa com salão de beleza, com roupa e o resto que se dane. Pô, mas sempre foi assim? Não, no começo era, porque a gente tinha, mas agora não tem, mas ela quer manter a mesma vida. Eu falei, talvez porque você não colocou limite, não explicou. Então ela casou achando que ia ser sempre assim, mas o momento muda, o jogo vira a qualquer momento. Há tempestades, entendeu? Então a gente precisa passar para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, né? Para quem mora conosco, que há momentos e momentos e a gente precisa saber se adaptar. Sempre se adaptar à realidade. Uma coisa muito importante aqui é o tempo com Deus. É uma coisa que tem se perdido muito. A gente precisa ter o nosso momento de devocional. E o nosso momento de devocional, ele não é na igreja.
apenas. É um momento particular. E a gente precisa, em algum momento, alguns costumes, porque as pessoas têm na mente que coisas que eram do passado não valem mais a pena. Mas você sabia que tem uma coisa que vale muito a pena de você tirar um tempo, pelo menos uma vez no mês, a cada 15 dias, é você tirar um momento para você fazer um culto familiar dentro da sua casa? Quantas famílias não fazem mais isso? Você sabia que isso traz um amadurecimento, um crescimento? Aqui em casa a gente faz às vezes 2 vezes no mês, às vezes faz uma vez no mês, um culto familiar, e às vezes a gente coloca aqui um meu moleque de 5 anos para pregar. Eu não entendo nada do que ele está falando, né? Mas ele, vou pregar igual o pastor Silas. Isso é bom porque a gente está dando um tempo de comunhão. Ou seja, é um tempo de comunhão com Deus, um tempo de comunhão com a família. A gente precisa ter um tempo de conversar com Deus, né? A gente precisa ter esse tempo. Por exemplo, qual é o seu melhor momento de conversar com Deus? É no seu carro? É no banheiro? É no ônibus? Por exemplo, eu gosto muito de ler a palavra de Deus no ônibus. Eu gosto de ler, é o melhor lugar. Várias pregações que eu fiz foi no ônibus. Esse é o meu momento com Deus. Tem pessoas... Aproveita o tempo, né? Aproveita o tempo. Esse é um bom momento. Porque às vezes de noite eu não consigo estudar tanto porque minha mente está mais cansada. Como minha mente está melhor, eu vou ali. Ora é no ônibus, ora é depois do almoço. Eu acabo de almoçar. Né? Hoje, por exemplo, eu não estudei no ônibus. Eu estudei depois do almoço. Eu acabei de almoçar, saí do refeitório, fui para a minha mesa, li lá o versículo, a passagem bíblica, depois eu li um trecho de um livro que tinha uma referência bíblica, né? E ali eu estava estudando. Foi meu tempo de comunhão com Deus. Foram meia hora, mas foi meia hora, 40 minutos, um negócio assim, mas foi um tempo que eu tive com Deus, Deus falando comigo. Entendeu? Então a gente precisa tirar um momento com Deus. Qual é o seu melhor momento para você falar com Deus, para você ter uma comunhão com Ele? 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos? Não sei. Mas ele precisa acontecer. E em um determinado momento precisa haver também um momento em família. Nem que seja na hora de dormir, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer antes de deitar. Agora o Theo já dormiu, coitado. Geralmente ele dorme comigo. Eu peço ele, ora aí, Theo. Ora aí. Aí ele ora por mim, sabe? Ele ora pela mãe dele, ele ora por todo mundo. É o momento que a gente está tendo em família, comunhão com Deus. São coisas simples, não precisa ter nada absurdo, entendeu? Não precisa ter nada absurdo, entendeu? E isso é importante, porque isso vai cativando, sabe, bons costumes na nossa família. A gente tem que ter tempo para nós. E aqui é uma parte que eu estou falhando muito, na parte física, sabe? A parte física, dormir 8 horas por dia, haha, é difícil. Eita lasqueira. Como é difícil dormir. Mas assim, quando eu tenho tempo, eu tiro 2 horas de sono. Eu não consigo dormir mais de 10 horas por dia. Porque chega uma hora que não dá. E uma coisa que eu aprendi no curso de casais aqui, rapaz. Não ter televisão no quarto. Porque a televisão, ela rouba alguns tempos preciosos. Primeira coisa que ela rouba, o tempo da intimidade. Você podia estar na intimidade e estar vendo televisão. Você podia estar na oração e estar na televisão. A sua mente podia estar descansando, mas com a televisão ligada, com aquela luz ligada, seus olhos estão ali, a mente entende que ainda é dia claro. Então, o ideal é você não ter televisão no quarto. Raras vezes, o que eu tenho no meu quarto é uma tela de computador. Então, às vezes, final de semana, de sexta para sábado ou de sábado para domingo, a gente bota ali na cama um filme para a gente ver e acabou. Mas todo dia ligar a televisão não é recomendável no quarto. E realmente, a vida sexual fica melhor. A gente, de vez em quando, tem umas conversas lá e tal, sabe? Eu, por exemplo, eu gosto muito de contar histórias pro meu filho, né? Porque se a TV tivesse lá, eu não estaria contando histórias da Bíblia e seculares, eu não estaria contando histórias para ele. Por quê? Porque a televisão estaria ligada. Então, uma das coisas muito importantes, que você vai ver que você melhora muito
tanto intelectualmente quanto espiritualmente, é você afastar um pouquinho a televisão, tanto do quarto quanto da sala. Aqui a gente liga muito pouco a televisão. E eu digo para você, ela não faz falta nenhuma. Não faz falta nenhuma. Claro, tem a internet, né, que a gente pega muita informação e tal, mas assim, é muito importante, né, a gente não ter, sabe, evitar de ligar a televisão no quarto, porque rouba coisas muito preciosas. O quarto é lugar para você ter intimidade e dormir, e descansar. E às vezes a gente deixa de descansar e deixa de ter intimidade porque a televisão está ligada. Ou seja, está roubando duas coisas muito importantes na sua vida. Alimentação saudável, né? Essa é uma coisa que eu preciso, porque a alimentação saudável é boa para tudo, né? Eu gosto muito de um dogão, um hamburgão, sabe? Um X-tudo, né? Que a gente aqui é do... Aqui, sabe que carioca gosta de X-tudo, né? Aqui é fogo. Será que, aqui em 1 Coríntios, será que vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e o que vive em vocês lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, né? A gente brinca muito aqui na Devec que quando a gente assim é mais gordinho fala, isso já não é mais um templo, isso é uma catedral, de tão gordinho que a gente tá. Tempo pro cônjuge, né? Aquilo que eu já tinha falado muito antes, né? O tempo de namoro é muito importante, o tempo de romantismo. E a televisão rouba muito isso, sabe? As contas, as dívidas roubam muito isso. A gente precisa ter um tempo, sabe? Tirar um tempo, dar um passeio. A gente estava duro aqui, rapaz, na Pindaíba de fazer gosto. O que a gente fez? A gente simplesmente saiu aqui, fomos na praça comer um hambúrguer e tal, conversando. Botamos o moleque para brincar no balanço da praça. Ficou eu e minha esposa ali, um do lado do outro, de mão dada, parecendo namoradinha adolescente e tal. Pronto. Isso já foi mega saudável. Então precisa ter esse tempo. Voltar um pouco o romantismo. Né? Hoje eu creio que está faltando um pouco desse romantismo. Né? Não é o romantismo de simplesmente dar flores, mas é ter tempo um com o outro, sabe? Simplesmente desenrolar uma ideia, dar um passeio ali, isso é importante, ter tempo para o cônjuge. E o tempo para a família, né? Isso é básico. Eu já vou... Aqui, cheguei. Tempo na vida profissional. O que acontece? O problema é que às vezes a gente quer ser tão profissional, que a gente esquece que a gente é pai e é chefe de família. Então a gente precisa ter muito cuidado. Tem gente que trabalha muito. Eu sou uma dessas pessoas. Né? Eu sou uma dessas pessoas. E há momentos que você precisa trabalhar muito mesmo, que você vai estar ausente da família. Sendo que para você saber se vale a pena ou não, o muito trabalho que você faz, é você perguntar à sua esposa e a seus filhos. Perguntar assim, vem cá, com o dinheiro que eu estou gerando, com os recursos que eu estou gerando para dentro de casa, com o conforto que eu estou lhe dando, tá valendo a pena eu trabalhar tanto assim? Ou dá para a gente viver um pouco menos e a gente viver mais junto? Porque às vezes a gente corre atrás para dar tantas coisas para a nossa família, mas a gente esquece de perguntar para eles se eles topam esse desafio. Então, a gente às vezes se preocupa ser tão profissional, ser tão bom profissional para crescer tanto dentro de uma empresa ou no negócio que a gente tem, que às vezes a gente esquece de perguntar à nossa família se eles topam essa empreitada nossa. Se está valendo a pena, vale a pena vocês sofrerem também? Isso seria importante a gente perguntar, entendeu? Então, para você saber se vale a pena ou não o seu investimento, o seu trabalho, o seu negócio, pergunta à sua família, vocês topam o que eu estou fazendo? Ó, tá rendendo muito dinheiro, vocês estão gostando disso? Agora, eu vou colocar aqui um determinado filme
Eu não sei se vai passar, se você vai conseguir ver. Vamos ver se você vai conseguir ver. Espera aí. Vamos lá. Vou botar um filme aqui. Vamos ver se você vai conseguir ver. Esse filme é o filme Clique. Não sei se você já viu esse filme. Já viu esse filme? Já. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Vou ver se eu consigo abrir ela aqui. Inclusive é meu ator preferido. Ah, é? É, eu gosto muito dele, Adam Sandler. É. Vê se você consegue enxergar esse filme. Bora lá. Eu acho que eu não vou conseguir passar, não. Pra comédia ele é muito bom. Tá conseguindo ver? Não. Não? Não. Mas você pode me passar no grupo ali, pastor, pra nós depois, se tiver o vídeo. Eu tenho vídeo, eu passo pra você o arquivo. E ele é muito bom esse filme. É muito, muito legal, muito maneiro. E assim, ele chega um momento em que o filho dele fala, a gente tem que sair com seu avô, que não sei o que. Ele fala, filho, pai, o vovô morreu, sabe? Ele passa a se preocupar tanto com o trabalho que quando ele vai ver o negócio dos filhos, que eram coisas simples, tá tudo errado, que não sei o que, ele passa a tratar os filhos dele como se fossem os funcionários do trabalho, entendeu? E quando ele dá por si, tudo aquilo que ele brigou para ter, né, tal, valeu a pena? Valeu a pena? Ou seja, não valeu a pena. Existe uma música que eu gosto muito, e eu tinha até passado essa música na época para o pessoal do curso, antes dessa aula. Eu falei, gente, eu vou passar esse clipe aqui do Paulo César Baruch, que o nome da música é O Tempo, né? Não sei se você conhece a música dele, que ele diz assim, ganhei o mundo perdendo a alma, tentei de tudo e vivi sem calma. Eu busquei tão longe, quando tão perto, poderia ter tudo do jeito certo. Ou seja, eu não tenho mais tempo para conversar, não tenho tempo mais de me sentar à mesa, porque queria ganhar o mundo, queria conquistar o mundo. Aí depois, no final, ele viu que não valeria nada a pena. Ele sempre quis coisas importantes, sendo que o que ele tinha de mais importante ele não estava dando valor, que era a família dele. Então é muito legal essa música do Paulo César Baruch, que depois eu vou mandar para vocês também. Que é um negócio assim, show de bola mesmo. Então, a conclusão aqui. O seu amanhã, você está conseguindo ver? Sim. Vou botar aqui de novo grande. Eu não consigo me assentar mesmo. Alimentar o que a alma. Oh, meu Deus do céu. Passou batido. Tá que nem o clique, pastor. Tô que nem o clique. Acelerou. Tá vendo? Se tivesse feito devagar, tá vendo? Nem tudo que é rápido precisa. O fato de ser rápido não significa que seja eficiente, né? É porque hoje a gente vive num mundo que a gente precisa dar respostas. E respostas imediatas. E nem toda resposta que a gente precisa dar ao mundo ela precisa ser imediata. Aliás, às vezes, nem todo mundo merece a nossa resposta. E a gente acha que a gente tem que dar resposta para tudo. Não, a gente não tem resposta para tudo. E às vezes certas respostas, quem está pedindo nem as merece. Então, às vezes, a gente não dá para fazer tudo. Não dá para abraçar o mundo, né? Eu falo isso porque eu já fui parar no hospital, não é a primeira vez, já fui parar 3 vezes no hospital por causa de querer fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguir, né? Então, eu já fui esse ano, né? Eu fui parar no hospital, né? Pela questão da ansiedade, mas anos passados, né? Eu era líder de juventude, queria crescer na empresa,
fazendo curso e tal. Comecei a dar um piripaque quando fui parar no hospital, achando que estava com problema de gases. Você não está com problema de gases não, parceiro. Você vai acabar infartando. Fica aí, daqui você não sai. Ah, mas eu tenho que... Fica aí. Fiquei 3 dias internado com problema de pressão alta. Porque achando que... Então, a gente tem que ter cuidado mesmo. Tá? Olha, a conclusão. O seu amanhã vai depender de como você lida com o seu hoje. Pois o nosso futuro está escondido na nossa rotina diária. Viva melhor. Viva com o domínio próprio, buscando o equilíbrio necessário em Jesus Cristo. Então, o nosso futuro está escondido na nossa rotina diária. O que você faz rotineiramente? Rotineiramente eu dou uma desculpa para não dar atenção à minha família? Rotineiramente eu dou uma desculpa para não orar a Deus, a não buscar a face do Senhor? Rotineiramente eu só quero ver televisão ao invés de procurar ler um livro? Ou seja, dentro dessas rotinas diárias, eu estou plantando aquilo que vai ser o meu futuro. Então, na realidade, a gente já está vislumbrando o que vai ser o nosso futuro. Né? Então, assim, há certos futuros que nos reservam surpresas, porque eu creio num Deus de surpresas, que Ele pode nos surpreender. Mas há certas coisas no futuro que são cartas marcadas já, que a gente sabe que plantou aquilo. Né? Se uma pessoa está na vida do crime, né, como aconteceu essa semana aí, né, um parente meu, ele foi preso, e aí veio um outro primo falar comigo, poxa, ele foi preso e tal, que não sei o quê. Eu falei assim, ó, eu acho que foi até livramento de Deus ele ter sido preso. Porque se não tem ninguém filmando ali, os policiais iam passar o rodo nele. Eu falei assim, ele só está ali porque ele escolheu. Ele disse, eu quero ser isso aqui. Não precisa, nunca passou necessidade, ele tem uma família, mas ele gosta de ser marrento, gosta de poder, porque dinheiro ele não precisa, porque tem a família dele que ajuda. Então, assim, é resultado. Eu falei pro meu primo, ó, nós somos resultados das nossas escolhas. Então, se a pessoa escolher uma vida de farra, uma vida longe de Deus, ele vai ter seus resultados. Entendeu? Ele vai ter resultados. Quem não pode sou eu estar sendo enquadrado pela polícia tomando tapa na lata, porque eu sou uma pessoa trabalhadora e procuro seguir minha vida normal. Quem não pode sou eu, mas ele está fazendo por onde? Entendeu? Ele está fazendo por onde? Então, assim, nós somos resultado das nossas escolhas. Então, o que a gente escolhe hoje? Quais são as nossas prioridades? Se eu plantar na minha família, eu vou colher na minha família. Né? E os nossos filhos vão repetir. Ó, uma coisa que eu, como líder de juventude, eu comecei a liderar a juventude com 17 anos. Com 34 anos eu parei. Então eu tenho um pouquinho de experiência nesse negócio, sabe? Eu acho que eu tenho um pouco de experiência. Uma das frases que eu vi de uma filha de um pastor, ela fala assim, ela me falou, eu jamais quero ser esposa de um pastor. Eu falei, ué, mas teu pai é pastor. Ela, por isso. Porque ele é um mau pastor? Não, ele é um ótimo pastor. Mas esse é o problema. Ele só tem tempo para a igreja. Ele não tem tempo de me ouvir. E certas coisas que ela falou da vida dela, se eu estivesse falando isso para o meu pai, eu acho que eu teria tomado um murro. Então, assim, isso gerou um trauma nela. Ela falou, eu jamais quero me casar com um pastor. Eu não quero ser esposa de pastor. E nem de obreiro. Ou seja, dependendo do que a gente está plantando, é aquilo que a gente vai colher. Graças a Deus ela não se tornou uma menina rebelde, o esposo dela é um cara super gente boa, mas não é pastor. Exatamente como ela queria. Entendeu? Entendeu? Não é pastor. Entendeu? Então, a gente precisa ter cuidado, entendeu? Porque conforme a gente trata a nossa família rotineiramente, vai depender como a gente trata a igreja. Vai depender se nossos filhos vão gostar ou não da igreja. Entendeu? Então, é isso aí. Desculpa, engasguei aqui. Como diz a Dilma, me engasguei comigo mesmo. Então, varão, até aqui o Senhor me deu. Tá ok? Show.
Para mim foi um prazer. Obrigado, pastor, mais uma vez A- por compartilhar o seu tempo aí com a gente. Nada. Amanhã. O senhor ouviu a Fábio falar aqui no fundo ou não? Eu ouvi, Vitor, ouvi. Amém. Tá me vendo? Ih? Calma aí.